Bom dia. Nessa manhã eu quero falar sobre estarmos nos preparando para esse derramamento do Espírito sobre a terra. Nós temos que entender que deve haver uma preparação para cada um de nós. Eu não estou dizendo que você esteja em pecado, não estou dizendo que você esteja fazendo alguma coisa que seja pecado. Mas estou dizendo que nós precisamos ter a consciência que precisamos nos preparar para esse tempo do fim. E eu vou ler na Bíblia que em cada momento importante da caminhada do povo de Israel, eles se preparavam. Se você olhar para a vida de Jesus, Jesus se preparou para a morte na cruz. Ele sempre tirava um tempo para estar com o Pai dele. E quando nós vemos Paulo falando sobre esmurrar o corpo, eu vou ler isso na Bíblia nessa manhã, que ele esmurrava o próprio corpo dele para que ele conseguisse chegar até o fim da carreira proposta. E vai ficar muito claro para você que nós que temos o reino de Deus dentro de nós, esse reino de Deus que está dentro de nós vai fluir para fora quando nós esmagarmos cada vez mais a nossa carne. A nossa carne tem que ser esmagada para que a vida de Deus, o vinho novo que está dentro de nós, flua de nós, saia para fora. Porque se isso não existir, não haverá poder que nós estamos esperando. E para isso temos que nos preparar, não ficarmos distraídos com muitas coisas. Às vezes passamos tempo com os nossos pensamentos ocupados em outras coisas, que nós deveríamos estar mais focando no nosso tempo com o nosso Pai, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento. Crescimento traz para você um confronto. Todas as vezes que nós estamos crescendo em Deus, existe um confronto desse crescimento com a nossa carne. E se você nesse confronto não se enxergar, não observar que mudanças são necessárias para a sua vida, as mudanças não vão acontecer. Crescimento significa você estar olhando no espelho pela palavra de Deus, aonde você está. E crescimento significa que você vai ter que enfrentar você mesmo. Você vai ter que se enfrentar. Se você não se enfrentar, você vai continuar no mesmo lugar. Não haverá mudanças na sua vida. Não haverá mudanças na sua caminhada. Porque você vai ter que se enxergar os seus pensamentos, a maneira como você pensa. Enxergar o que você está fazendo com a vida de Deus revelada para você. E se você não se enfrentar, você vai continuar menino a vida toda. Você vai continuar inexperiente toda a sua passagem pela terra. E não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim. E os confrontos começam aonde você está. Na sua casa, nos seus relacionamentos. Como que você tem sido nesse confronto como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho. Isso é muito importante você entender. Que o vinho novo só vai sair de você quando a carne for esmagada. Quando você vê o vinho a uva sendo espremida, você tem que exprimir até o fim para tirar o suco dela. E assim é também com a nossa carne. Então, nessa manhã, vamos começar lendo. Vamos começar na carta aos Coríntios. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero falar nessa manhã que precisamos nos preparar
para o derramamento, o último derramar do Espírito Santo sobre a terra, poderosamente, para que esse avivamento aconteça. E se você não se preparar, você não vai viver isso na sua vida. Nesse exato momento, Deus está chamando a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. A vida de Deus está dentro de nós. Então nós temos que confrontar a nossa carne, confrontar os nossos pensamentos, porque nós temos que aprender a buscar os interesses de Deus, não mais os nossos interesses. E Jesus é para nós aquele para quem temos que olhar. Olhar para a cruz, olhar para aquilo que Ele fez. Existe poder na minha vida a ser liberado. Existe poder na sua vida a ser liberado. E você não pode mais passar a sua vida de qualquer jeito. Você não pode mais olhar para a sua vida de qualquer maneira, como se você não fosse importante, como se Deus não pudesse usar a sua vida. Isso não é real, isso não é verdadeiro. Todos nós somos especiais para Deus, todos nós somos importantes para Deus. No dia que você nasceu de novo, um tempo novo começou na sua vida. Naquele exato dia que você nasceu de novo, ali começou a sua vida. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Sem a vida de Deus em nós. Tudo o que você fez, até o dia que você nasceu de novo, estava mergulhado na morte. É como se não existisse. Você estava morto. Sendo bonzinho ou não, você estava morto. Matando uma pessoa ou 10 pessoas, sendo a pior pessoa do mundo, você estava morta. Mas no dia que você entendeu o chamado de Cristo, o convite que Ele fez naquela cruz, Deus fez um convite para a humanidade por meio da cruz de Cristo. A cruz de Jesus é o convite para o homem morrer a sua vida e nascer de novo, por meio de Jesus Cristo. Então você tem que começar a entender que todas as vezes que você está esmurrando o seu corpo, o reino de Deus está vindo para fora de você. E a sua casa é transformada, seus amigos são mudados, a sua cidade é mudada, o seu país é mudado. Aonde você está, na sua empresa, no seu trabalho, as mudanças começam a acontecer. Porque não é mais a sua vida, é a vida de Jesus em você. E você tem que olhar para Ele é o padrão. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos falam da mesma coisa. Em ângulos diferentes, mas é a mesma mensagem. Vista de ângulos diferentes, pelo autor que está escrevendo. Mas é a mesma mensagem. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, ali existe o padrão de Deus para a sua vida. Aquele é o padrão. Jesus é o nosso padrão. E o mundo anda na contramão. O mundo não tem nada de bom para você nem para mim. Você não vai encontrar no mundo respostas para os seus questionamentos. A resposta está na Bíblia. Todo aquele que crê nessa palavra tem a vida transformada. Todo aquele que crê no Evangelho poderoso de Jesus obtém respostas poderosas e eternas para a sua vida. Porque tudo já foi feito. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 22. É o finalzinho desse capítulo que eu vou ler nessa manhã. Paulo dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.